Olá, amigos da TV Cidade, estamos hoje com mais um Bem Viver. Bem Viver é um programa que normalmente a Margarete apresenta, mas hoje eu trouxe uma convidada muito especial aqui, a Kátia Ruaros, uma psicóloga com amplos conhecimentos, com uma experiência de mais de 30 anos na sua especialização e em outras tantas. Kátia, quero te agradecer por ter prontamente aceito o convite. E é uma satisfação ter uma pessoa do seu conhecimento no nosso estúdio. Dá o seu primeiro oi para a câmera 3 ali. Eu sou muito grata a esta casa que abriu as portas para mim de uma forma tão carinhosa. E esse conhecimento que eu trago é para poder compartilhar com vocês. E há pouco eu falei para o Glacir, sucesso só é bom quando é compartilhado, né? Então eu agradeço também por essa oportunidade. Muito bem. Você gravou dois programas junto com o nosso amigo em comum, Luciano César. Isso. Uhum. Que hoje é um candidato a vereador, né? Tomara que tenha sucesso. Tomara que tenha sucesso. Ele é uma pessoa de muito conhecimento, uma pessoa do bem, muito zen, é uma pessoa muito estudiosa demais pelo bem, né? Então, sim. Tomara que mais pessoas como essa tomem conta da nossa política, né? Nós estamos precisando disso. Exatamente. A primeira pergunta que eu quero começar é assim para ti, como enfrentar essa pandemia? Deve ter sido para ti também o assunto mais procurado, mais buscado das pessoas. Sim. Em função dessa convivência familiar, da mudança de rotina e, como você já comentou anteriormente, cria um pouco de insegurança nas pessoas, Sim. né? Isso é realmente o que mais tem feito a procura para o seu atendimento nessa época de pandemia? Vamos pensar, Glacir, que é o que causou a pandemia, né? Na realidade, existe uma frase que eu tenho Cristo como o maior e melhor psicólogo que já existiu no planeta. E ele sempre diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, no momento pandêmico, é uma novidade para todos nós. É uma situação diferente e essa novidade ela é tensa, exatamente porque aquilo que eu não conheço é mais fácil para que me gere medo. Então a questão nem tanto é o problema da disseminação pandêmica, mas sim da disseminação do pavor que as fakes, as notícias falsas, né, que as fakes fazem como um todo na população. Então aqueles que vieram me buscar, aqueles que vieram, que estavam em tratamento, mas que vieram me buscar principalmente a nível online, com medo da questão de quem tem idosos em casa, de quem tem doenças pregressas à pandemia. Então, na realidade, o que eu percebo como profissional da área não é a questão vírus, mas é a questão falta de informação que essa pandemia causou. E, inclusive, existe uma metáfora budista que ela diz exatamente isso. Foi dito ao medo e ao pavor que levassem notícia a uma população. O medo levou e não aconteceu nada. Mas o pavor chegou e disseminou a população, porque com o excesso de medo, o pavor conseguiu matar a população. Então a questão é que quando nós estamos submetidos totalmente às emoções e a gente não se dá tempo e nem espaço para perguntar por quê e refletir sobre aquilo que a gente recebe, a gente coloca no nosso corpo uma descarga emocional em função de uma interpretação errônea e não significa que ela seja verdadeira. Então esse momento de pandemia como terapeuta da área, como psicoterapeuta que sou, eu sugiro: conhecereis a verdade. Existe hoje, infelizmente, uma disseminação de fofocas via rede social, via internet. Tem coisas maravilhosas e fantásticas. Tem muito profissional sério nos auxiliando e dizendo que o coronavírus, ele é uma gripe que exige cuidados específicos, mas a pandemia, ela se alastrou muito mais pelo terror do que realmente pelo que o vírus causa. Hoje, inclusive, o ministro da Saúde, ele está liberando verbas para tratamento de questões emocionais, fruto do medo da pandemia, que é a ansiedade e a depressão. Um ditado antigo: quando a alma enfraquece, o corpo padece. Exatamente. Isso se viu e se vê
praticamente em todas as doenças, que você também comenta. Sim. O corpo, ele nada mais é que um organismo que manifesta aquilo de que a mente não dá conta. Então, à medida que nós precisamos, a psicologia ela prevê a cura pela fala, mas aquilo que a gente não fala para outro e não interpreta esta fala ou ressignifica aquilo que a gente propõe na psicologia, há um entendimento inadequado. E esse entendimento inadequado gera o sofrimento. E hoje nós estamos num momento de insegurança, nós estamos num momento de medo excessivo, o medo do passado e que este medo se repita no futuro. A ansiedade é a ansiedade em excesso. Todo ser humano precisa da ansiedade. Nós precisamos do medo para proteger a espécie. E nós precisamos da ansiedade para nos fazer andar. Em busca, a gente precisa ansiar por algo. Só que quando isso está em disfunção, em desequilíbrio, gera doença. Né? E aí doença de várias ordens, tanto psíquicas como físicas, e principalmente as espirituais. Isso é pouco falado, né? Pouquíssimo. As pessoas normalmente têm medo de colocar uma posição de fé, de religiosidade, porque hoje tem muitas opções, como sempre teve, né? No mundo como um todo, né? Mas por que tem tanto medo assim, da religiosidade? Porque os ateus são muito enfáticos. O que você atribui isso, Kátia? Eu acho muito lindo. Eu tenho alguns clientes ateus, graças a Deus, eles são ateus, né? Mas hoje eles não... existe vamos dizer assim, uma falsa interpretação quanto àquele que é ateu. Porque, na realidade, a religião ela tem um objetivo de religar, de fazer com que o homem entenda que não é só a materialidade parte da sua vida, que o ser humano compreenda que existe algo além. A questão é que as religiões elas são feitas, elaboradas e vamos dizer assim, criados dogmas e padrões para que sejam cumpridas. Então a religiosidade eu respeito a qualquer forma e todas, e antes que se tenha do que não se tenha. Né? Mas a espiritualidade é uma dimensão do ser humano. A espiritualidade ela precisa ser olhada como a tríade corpo, mente e espírito. O budismo prega a questão da presença do corpo, da mente e do verbo, mas ele fala que o verbo só existe porque quem estimula esta fala é aquele que dá vida ao meu corpo, que nada mais é que o espírito. Né? Existe ainda muitas resistências e vamos dizer, Glacir, que medo em trazer a espiritualidade para a classe médica ou a classe científica, porque a ciência ela é uma instância que ela prova e estuda fenômenos repetitivos e materializados. A ciência precisa estudar algo que é tangível, que é tocado. E quando se fala em espiritualidade, se fala de uma dimensão do ser que é subjetiva, que ela não tem fenômenos repetitivos à medida que eu provoco algo, né? Então, como estudar algo que parece inatingível? Como dizer que isso é verdade ou não? Aí entra a questão psicológica. Todo distúrbio, disfunção, síndrome psicológica, ela não é diagnosticada via laboratório. Ela é diagnosticada em função de um comportamento. Então, as repetições. O fenômeno espiritual, ele pode até se repetir, mas não por desejo do humano, e sim por desejo de uma outra dimensão, embora inconscientemente, através da nossa energia, a gente possa fazer com que esses fenômenos aconteçam. Olha só, né? A fé move montanhas, sempre. É um outro ditado popular, né? Sempre. E os médicos de hoje em dia, não sei se é as faculdades que estão isso, ou a evolução da ciência, que é normal, né? O médico hoje já não é tão ateu como era anteriormente, né? E os médicos até incentivam as pessoas a buscar uma fé maior também, sim, né? E isso já está comprovado que algumas pessoas se curam com mais facilidade quando tem mais fé, né? Com certeza, com certeza. Eu falo isso com toda certeza porque diante de um público que eu atendo hoje, de uma média de 10 a 15 pessoas por dia no meu espaço e atendimento individual, o que eu percebo, pessoal?
Eu percebo que todo aquele que acredita numa força maior, que aquele que conhece o funcionamento científico do universo, consegue curar-se e consegue manter-se em equilíbrio de uma forma mais fácil do que aquelas pessoas que dizem não acreditar em nada além da vida. Dentro da minha especialização, eu sou psicóloga transpessoal. O que isso significa? Os meus estudos, a minha especialização, ela traz para nós uma dimensão além do personal, além do pessoal. Então, se eu entendo que existe uma dimensão além do pessoal e que essa dimensão pode me auxiliar, por que não sugerir? Né? A pessoa, por exemplo, que adoeceu, vamos pensar numa gripe, num Covid e vamos pensar no câncer. No viés psicossomático, a gente traz aí a linha de Grodeck, estudiosos do passado, que trazem para nós que todo sintoma no corpo, ele tem a ver com o adoecimento da alma. Olha só. E o que é o adoecimento da alma? Nada mais é que a energia, que a fragilidade, que as minhas emoções em adoecimento trazem para o nosso corpo. E a gente até teve uma época aqui em Caxias do Sul que teve um estudo também de alguns médicos, porque eu fui aluna de um professor médico e que trouxe a psicossomática e que lá em Caxias ele é referência. Esse meu professor, ele sempre diz: à medida que o corpo não dá conta daquilo que a boca silencia, este mesmo corpo será vítima de suas palavras. Olha só. Né? Então a gente precisa observar, porque à medida que o meu corpo adoece, a minha energia ou a minha egrégora corporal, ela também adoeceu. Na realidade, os nossos antepassados, e existe um ditado popular que fala da questão: os semelhantes se atraem. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. O que isso significa? Se eu estou entristecida, se eu estou adoecida, o que eu vou atrair para mim? Pessoas que fluem na mesma energia. O queixume, o olhar para aquilo que está errado, as resistências, o não querer aprender. Isso tudo me faz simbiotizar com pessoas que têm uma energia semelhante à minha. E o que vai acontecer? A matemática nos explica que menos com menos sempre vai dar menos ao quadrado. E mais com mais vai dar mais ao quadrado. E mais com menos vai dar menos. Então a gente precisa orar e vigiar. Farroupilha é uma cidade, eu acho que potencialmente católica, principalmente em função desse lindo santuário que eu sou apaixonada, já vim correndo várias vezes. Legal. Porque também corro. Mas quando a pessoa deposita lá na Nossa Senhorinha, dentro da fé dela, faz a sua promessa, faz o seu acordo espiritual. E eu diria que não é pelo acordo que ela recebe a graça, mas sim pelo merecimento, né? E todos nós somos merecedores. Não importa quão grande foi o nosso erro, mas importa quão enorme é o nosso aprendizado, né? Então, essa cidade, por ser uma cidade de origem católica, que tem essa mãe, que é um arquétipo de amor. Mãe Maria é um arquétipo, é uma energia de acolhimento. E o que nós precisamos ao adoecer? Quem nos cuide. O acolhimento. E muitos de nós não têm mais a mãe material, a mãe física, a mãe biológica, e busca na fé esse preenchimento desse vazio. Perdoar só perdoa quem esquece ou esquece porque perdoa? Como é que se perdoa assim? Como é que é fácil perdoar? Eu diria que perdoar não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil, Glacir. E é preciso nós compreendermos que na vida tudo é um processo. Não apenas eu decidir perdoar, não é assim que funciona perdão. Perdão é como amor. O amor, eu não posso olhar para você e dizer eu te amo, embora como ser humano, como amor fraternal eu possa dizer. No momento que eu respeito os seus pertences, no momento que eu peço licença para estar aqui nesse ambiente, isso é praticar o amor. Porque o respeito denota o início do amor. Assim como o amar é um processo e o amor eros, vamos falar do amor entre casais, entre duplas, né?
Esse amor é um processo. Primeiro as pessoas se apaixonam. Primeiro há aquele estímulo visual, aquele estímulo sensorial. E a partir daí, se as conexões se fazem, o amor começa a nascer. Ou o amor regride, ele não vem e a paixão acaba e essa dupla, esse casal acaba se separando. Então o perdão, ele é primeiro a ideia concebível de entender da empatia. Eu só vou perdoar alguém à medida que eu conseguir me colocar no lugar desse alguém. Esse mesmo professor da psicossomática que eu tive, ele sempre disse... Qual é o nome dele? É Dr. Durval Tessari. Durval Tessari. Ele é ginecologista e uma pessoa fantástica. Eu digo que ele é um bruxo do bem, que eu tenho maior admiração. Bacana. Esse mesmo professor, ele traz pra gente a questão do perdão como, primeiro, a aceitação. E o perdão não é algo de mim para você e nem de você para mim. Por quê? Se eu fiz algo que magoou você, Glacir, foi você que se magoou com aquilo. Porque o que eu te fiz talvez sangrou uma ferida que você já tem e que não tem a ver comigo, mas que tem a ver com alguém que te feriu no teu passado. É um gatilho. É um gatilho. Então, quando eu vou conseguir perdoar? Quando eu me perdoar de algo que eu me feri por você ter feito ou dito. Então, na realidade, por que da empatia? Quando eu entendo por que a outra pessoa falou para mim o que ela falou, ou por que ela fez o que fez, então eu consigo me colocar no lugar dela. Ontem mesmo uma clientinha me disse a seguinte frase: eu não consigo perdoar minha mãe porque ela sempre preferiu a minha irmã. E intuitivamente eu disse a ela: acontece que na infância sua irmã foi doente e você não. Ela disse: realmente, a minha irmã ela teve hospitalizada várias vezes. Merecia mais. E merecia mais atenção naquele momento. Imagina esta mãezinha que hoje tem quase 80 anos e que isso aconteceu há mais ou menos 45 anos atrás. Como as mulheres eram há 45 anos atrás para cuidar de um filho doente. Outro mundo. E do restante da família. À medida que eu trouxe para ela a possibilidade dela se colocar no lugar desta mãe, a frase que ela me disse foi a seguinte: Kátia, eu nunca tinha pensado dessa forma. Quantos anos perdeu de vida, né? Quantos anos perdendo de vida? E aí no final da sessão eu disse para ela: tu acha que tu consegue ligar para tua mãe quando sair daqui e pedir perdão a ela? Olha só. Ela disse: eu não consigo perdoar minha mãe. E daqui a pouco eu disse para ela: você consegue pedir perdão a ela? Na realidade é essa a interpretação, a ressignificação de um evento. Por isso não julgar. Atire a primeira pedra. É antigo, né? Antigo, por isso que eu tenho Magrão da Cruz e foi para mim e sempre será o melhor e maior psicólogo do universo. Psicólogo, guru, tudo, psicólogo, guru, bruxo, feiticeiro, né? Tá tão presente no nosso dia a dia, né? Sempre, que marca, sempre, né? Sempre. Ele é quem nos guia. Falta amor nas profissões? Eu diria que falta humanização. Humanização. Falta humanização. Vira uma rotina que... Né? Isso. E falta humanização tanto para desempenhar as profissões e tanto para lidar com o colega como colega e não concorrente. Há pouco tu falaste de uma pessoa lá em Caxias que é fantástica, que tem um conhecimento fantástico, Luciana. E que eu respeito muito também e que percebo, nós não somos colegas de profissões, mas trabalhamos em situações semelhantes, né? E que eu percebo que muito dela eu tenho a aprender e que eu também possa ter algo que ela possa aprender. Claro. Né? Então a humanização dentro da área médica, da área psicológica, da área psiquiátrica, percebo que hoje vários psiquiatras, muita gratidão a todos vocês que estão despertando no teu paciente o olhar para dentro. E muitas vezes o paciente chega lá dizendo: doutor, eu quero um remédio porque eu estou me sentindo mal, Não, peraí um pouquinho, me fala um pouquinho quem é você. Me fala um pouquinho de você, né? O Durval Tessari, muitas vezes no consultório dele, as pessoas vão para uma consulta ginecológica e ele consegue fazer a pessoa olhar para a alma. Olha só.
porque ele tem essa facilidade, ele é um psicólogo nato, mas ele é médico, né? E ele uma vez também disse para mim, Kátia, só chega para mim tratar aqueles que não passaram por vocês. Olha só. Então Esse tem muito amor para dar. É muito amor, é muito humano. Muito humano. Você falou antes no relacionamento conjugal, né? E nos casamentos que teve amor e tudo. E eu sempre pensei isso também, que a responsabilidade é meio a meio, né? Sempre. 50% de cada um. Sempre. Não adianta acusar o outro se tu tem a tua, né? Tu tá junto ali, como é que tu não é responsável, né? Sim. Nessa época de pandemia agravou bastante, né? Muito. Olhar para o que não se olhava, né? E é um relacionamento mais presente no dia a dia, né? Nas férias normalmente dá umas confusão, né? Porque mas essas férias são de 6 meses, né? Sim. Então mudou toda a rotina. Mudou toda a rotina e de novo a gente volta para a questão do perdão. Hoje em dia, e a minha especialidade também, além da espiritualidade, é relacionamentos. Então o que eu percebo? Entre casais, entre duplas, na estrutura familiar, gente, enquanto não aprendermos a humildade, não vai haver relacionamento. Porque a questão de jogar no outro a culpa do que está acontecendo não resolve nada, só agrava. A culpa pesa e gera uma onda de ódio. Esse ódio entra para dentro, adoece ambos e lembra de uma coisa: dinheiro é energia e dinheiro não fica com quem não está harmonicamente bem. A pessoa em desarmonia emocional observa porque se ela tem dinheiro vai ficar sem. E se ela não tem dinheiro é porque o dinheiro já deu jeito de ir embora. Porque é uma energia, dinheiro é uma energia de poder. A pessoa que tem dinheiro, ela se sente apoderada. E quando a pessoa está desarmonizada, ela está sem poder. Então, numa relação, eu percebo que hoje existe uma ansiedade gigantesca em ter uma relação duradoura. Eu quero aquele homem que fique do meu lado para sempre, eu quero aquela mulher que fique do meu lado para sempre, mas, tem que ser do jeito que eu quero. Não vai funcionar, né? Se esse pensamento continua em você que está nos vendo e continua na gente, não tem como ter relacionamento. Porque à medida que você faz da sua companheira aquilo que você quer, o sentimento de amor que tu tens por ela vai morrer. Porque você se apaixonou por ela como ela é. E à medida que você coloca ela dentro de uma caixinha moldada por você, ela não vai ter mais graça. Já não é o mesmo produto. Não é o mesmo produto, exatamente isso. O produto é pesado, né? Ansiedade e comportamento, você falou na ansiedade agora, né? Isso é um dos males da atual geração, eu acredito, né? Da época que estamos vivendo. Parece que o mundo já não tem mais 24 horas, a gente nunca dá conta da nossa rotina, né? Sim. Raramente, né? Essa ansiedade aumentou, por que será? Porque essa informação, essas redes sociais nos tomam muito tempo. O que você atribui isso, Kátia? Eu atribuo a ansiedade, o excesso da ansiedade, principalmente, a falta de espiritualidade. Olha o que eu estou dizendo para ti, Glacir. No meu ponto de vista, espiritualidade é um caminho de volta a mim mesma. A espiritualidade tem a ver com a dimensão de eu conhecer quem eu sou e o que eu desejo. E qual o meu propósito? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Eu não conheço, pessoal, nenhuma pessoa de sucesso na minha cidade que seja escrava das suas emoções. A ansiedade em excesso faz do ser que a possui em excesso, ou em distúrbio, ou em disfunção, faz desse ser escravo dos seus sentimentos. O vazio de si, eu atribuo isso à falta de espiritualidade. O vazio de mim mesma me faz eu buscar fora algo que tampe esta dor. Então eu preciso da aprovação do outro. Eu preciso de curtidas no meu Instagram. Eu preciso de curtidas na minha rede social. Eu preciso saber quem comentou. Eu preciso. E olha a ansiedade. E eu fico olhando e eu fico escrava do equipamento. Eu troquei a tela grande pela tela pequena. Então é preciso eu entender onde eu estou, o que eu estou fazendo. Então, Kátia, se a família vai bem, a vida vai bem? Com certeza.
A família é a maior âncora do ser humano hoje? Eu diria que a família é o maior porto. Maior porto. Maior porto. Âncora, Glacir, é tudo aquilo que te estaciona, que pesa. A família precisa ser porto, né? Só que há que se ter um entendimento de que se você está numa relação doentia e você acha que se mantendo esta relação desta forma você mantém a família, esse é o ponto inicial para a destruição da família, né? Os próprios filhos pequenos já notam, né, quando não está bem, né? Exatamente. Então, a criança tem uma interpretação da energia do casal, Glacir, fenomenal. As crianças e os idosos, porque as crianças estão perto da fonte e os idosos também. Então a criança, ela entende, por isso, pai e mãe, cuidado, porque você não educa teu filho pela fala, você educa teu filho pelo exemplo. Então aquilo que se faz no casal, esse modelo de relacionamento que se tem dentro de casa, você pode estar certo, é um modelo inconsciente que teu filho vai levar para a vida. Então observa, alto lá, a família precisa ser o porto, e não é porque esse homem e essa mulher talvez deixem de ser marido e mulher que eles precisam deixar de ser pai e mãe. As crianças hoje em dia, elas trazem um contexto, um conceito de espiritualidade muito melhor e mais evoluído que o nosso. Infelizmente, algumas crianças estão aí com uma capacidade espiritual tão avançada que elas estão sendo medicadas para entrar num quadrinho da normalidade. Triste isso, né? Existe e é triste, né? Muito triste. A gente percebe às vezes algumas falhas em pais e mães, algumas falhas no contexto educacional que faz essa criança acreditar que ela é doente e na realidade ela é quase superdotada. Olha só. É. Porque eu não sei se você conhece a Natalina e o outro rapaz que trabalha com ela, não lembro, que é um médico também, é sobre... agora me fugiu o nome, mas fala familiar, né, que é o nome, terapia familiar. Terapia familiar, mas é uma metodologia de um alemão, Bert Hellinger. Exatamente. Sim. Como é que é constelação familiar, né? Isso. Depois que eu comecei a conhecer isso, para mim assim me veio à mente aquele famoso que os antigos usavam, né? Mas tu é filho de quem? Ah, se tu é Juarez ou tu é Gomes, os Gomes são assim. Os Juarez são assim. Então, se eu trago comigo uma carga genética de orelha, olhos e boca e nariz igual aos meus antepassados, por que não toda essa carga genética, né? Sim. E isso hoje tu também pratica isso também? Sim. Dentro do meu espaço de trabalho, a constelação familiar eu pratico com meus clientes e eu acho extremamente necessária que todas as pessoas pudessem fazer. Procurar profissionais sérios, tem profissionais fantásticos na área que não brincam de fazer constelação, porque às vezes a gente percebe pessoas que ainda não são capacitadas, não têm o entendimento e acabam confundindo e trazendo ainda transtornos piores para as pessoas. Glacir, no ser humano existem 3 portais que nós precisamos observar, quer queiramos ou não. Para que a nossa vida ande, para que as coisas, para que o sentido da nossa vida flua, nós precisamos ter saudável 3 portais na nossa vida. Quais são? Paterno, materno e divino. O portal materno é aquele que é a nossa abertura, que é a nossa porta para o mundo físico, e esse portal significa o teu poder em ganhar a vida, ou seja, se você tem aí algumas questões que não se resolvem quanto à tua vida financeira, observa a tua relação com tua mãe. Observa o que você interpreta as questões da tua ancestralidade maternal. Da mesma forma, observa as questões com teu pai. Lá na tua empresa, tu não consegue ter paz com tua chefia, não consegue entendimento, às vezes o teu chefe pode representar uma autoridade paternal não saudável. Você não vai ficar bem em lugar nenhum. E vai trocando de emprego e não traz saúde para isso. Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, no meu ponto de vista, e talvez eu seja criticada por esse ponto de vista, eu percebo, Glacir, que a constelação familiar nada mais é que uma desobsessão espiritual. Olha só.
porque ela cura, ela traz entendimento de situações que eu trago hoje pelo meu passado. Aquilo que a ciência fala como é genético, você vai ser assim, você vai herdar, você vai ser... Gente, calma. Vamos olhar a verdade. Nem tudo que parece ser é. Então eu posso aceitar, à medida que a gente tem aí vários cientistas trazendo do poder da mente e que diz tudo que você acredita ser, você é. Então se eu acredito que eu sou e ponto final, eu não me abro para as mudanças. E a única lei no universo que não muda é que tudo muda. A evolução é constante. Total, exatamente. Então a constelação familiar é uma boa ferramenta para... Sempre, é uma excelente técnica terapêutica e que pode auxiliar as pessoas a buscar a cura em si e o entendimento sobre todo o seu ciclo familiar. O Bert tem uma frase que é linda, ele diz o seguinte: você só encontrará paz e só encontrará amor por certo na tua vida quando em teu coração tiver lugar para todas as pessoas da tua família. E que são muitos, né? Nossa, uma árvore que a gente nem sabe o tamanho. Gigantesca, né? Isso aí. Muito bem, Kátia, o nosso tempo se esgotou, eu vou te deixar as considerações finais para falar mais da tua profissão, do teu dia a dia, qual o entendimento que tu passa para os teus clientes, né? Bom, pessoal, então a minha formação, sou psicóloga transpessoal, especialista na área de transpessoalidade, trabalho como terapeuta há mais de 30 anos e percebo, atendendo individualmente, hoje também de forma coletiva e online, eu trago esta bagagem para dizer que se você está vazia de si, se você está vazio de si, não adianta você buscar algo lá fora para te preencher. Ajude o médico a te curar. Sabe como? Olhando para dentro de você. Você nasceu perfeito e você entendeu que não é perfeito. Desconstrua esse entendimento. Se abra como um facho de luz para a cura e para o equilíbrio. Isso está em você. Um beijo no coração de cada um. A minha frase predileta é que juntos somos um e a fé sempre é aquilo que me move.